Olá a todos, a todas. Sou o professor João Henrique, faço parte do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, UNAI, e estarei hoje apresentando a primeira temática do curso. Antes de mais nada, gostaria de me autodescrever. Sou um homem de estatura baixa, de pele clara, cabelos castanhos escuros, olhos pretos castanhos escuros, sobrancelhas grossas, tenho uma barba bastante preenchida e estou vestindo uma camiseta polo azul e faço uso de uma armação de óculos. O sinal do meu nome em libras é um óculos e um topete. É uma grata satisfação estar com vocês, é nosso primeiro tema do nosso curso, e que eu quero justamente discutir com vocês é sobre essa contribuição da avaliação da aprendizagem no ensino superior. Estou utilizando um recurso de slides, onde são ao todo 20 slides, com diferentes ideias e com ilustrações no decorrer desse processo, para tornar mais aprazível assistir esta apresentação. Então, o nosso primeiro tema do nosso curso é avaliação da aprendizagem no ensino superior. O que será que é isso, né? Acho que a gente já faz, a gente já conhece, mas será que a gente lembra no nosso tempo, enquanto era estudante, aquilo que nós aprendemos sobre avaliação? Será que não seria bom revisarmos a literatura sobre o assunto, até mesmo para nos orientar diante dos desafios que nós temos na atualidade? E para isso, eu vou utilizar, nessa apresentação, um capítulo do livro Competência Pedagógica do Professor Universitário, de um professor renomado nessa discussão da docência no ensino superior, que é o professor Marcos Tarcísio Maceto. Inclusive, temos uma figura ao lado que ilustra ele, que é um homem de estatura relativamente alta, é um homem grisalho, de pele clara, justamente os cabelos estão grisalhos, usa uma armação, e está vestindo um terno com uma gravata e falando ao microfone. Ele estava trabalhando até então como professor da PUC de São Paulo. Eu vou apresentar para vocês as ideias que constam no processo de avaliação e processo de aprendizagem. O que eu vou abordar? Eu vou seguir a ordem do autor, que é justamente o processo de avaliação, com seus conceitos e princípios norteadores e técnicas avaliativas. O objetivo é que nós possamos compreender o processo de avaliação como aliado ao processo de aprendizagem. E para isso é importante que nós comecemos justamente a discussão de avaliação. O que nós entendemos por avaliação? Se a gente perguntar para o aluno, ele vai dizer uma coisa. Se nós formos responder, vamos dizer outra. E se a gente for perguntar o que significa nota? O aluno vai ver de uma forma, o professor de outra. E justamente no contexto de nossa avaliação, à medida que a gente vai trabalhando, desempenhando nossas funções, muitas das vezes a avaliação acaba se resumindo a uma prova e uma nota, que vai ou aprovar ou reprovar o estudante. E o aluno se sente julgado por esse professor, ele se sente avaliado, ele se sente julgado nesse processo de avaliação. E o autor Maceto, vou chamar de Marcos, ele vem dizer o seguinte: o conceito de avaliação, nós temos que partir da noção de aprendizagem. Não podemos desprender que falar de avaliação é falar de processo de aprendizagem. Entendendo que essa aprendizagem envolve competências, habilidades, atitudes e o desenvolvimento desses alunos. Aprendizagem são os conhecimentos que os nossos alunos irão adquirir na nossa disciplina ou do nosso componente curricular. E nós podemos perguntar, mas quando ocorre esse processo de aprendizagem?
É nas atividades. Como eu verifico isso? Nas atividades durante as aulas ou nas provas, que são geralmente provas finais? O autor Marcos Macedo vai dizer que são nos dois momentos. Porque é justamente a avaliação, ela tem que acompanhar todo o processo de aprendizagem, valorizar todas as atividades que se realizam durante o período letivo, então tudo aquilo que nós desenvolvemos e vamos conhecendo sobre o aluno, e mais o uso das técnicas avaliativas para ajudar o aluno a aprender, e não apenas para classificá-lo em situação de reprovação. A técnica, o instrumento que nós utilizamos é para nós podermos auxiliar o aluno nesse processo. Esse seria o ideal nesse processo de avaliação. Quando nós vamos pensar numa avaliação no curso de ensino superior, o que que se pensa no geral? Claro que vai depender aí do curso, né, da área de conhecimento, mas ela, no geral, Marcos Macedo vai mostrar que essa ideia de avaliação está sempre relacionada a uma ideia de nota, de poder, de aprovação ou reprovação, de autoridade, de classificar os alunos para os mais diversos fins. Isso muito diz respeito a qual imagem que nós temos do processo de aprendizagem. Você vê a aprendizagem do estudante? Será que você vê a aprendizagem como se fosse uma linha reta diagonal? Uma linha reta onde o aluno só vai adquirindo os conhecimentos em escala gradualmente? O autor parte de uma ideia de que não é dessa forma. Sim, que a aprendizagem ela é ascensional, nós vamos acumulando nossos conhecimentos, né? Vamos aprendendo, aprofundando cada vez mais. Ela é contínua, com certeza, mas ela não é um caminho sem dificuldades, tem erros, acertos, né? Revisões. É um caminho que é marcado aí por diferentes processos, inclusive de erros, de equívocos que precisam ser revistos. E a aprendizagem irá se desenvolvendo à medida que nós, nos processos de avaliação, a, facilitamos que o aluno desenvolva a aprendizagem. E nessa parte agora, né, trazendo, nós fizemos até agora uma compreensão do que seja essa avaliação, né, um conceito de entendimento. Agora eu trago as características desses processos de avaliação, são vários, e vamos discutir um a um. O primeiro é estar integrado ao processo de aprendizagem como elemento de incentivo e motivação para a aprendizagem. Então, assim, será que o processo de avaliação ele está articulado à aprendizagem, acompanhar e, ao mesmo tempo, incentivar e motivar que esse aluno aprenda? Ou eu utilizo esta avaliação só para identificar os resultados obtidos, só para conferir, verificar, mensurar? O autor parte dessa ideia de que não é assim um processo de avaliação, né? Tem que estar integrado ao processo de aprendizagem. Uma outra característica é o acompanhamento desse processo e que envolve justamente o professor identificar se os alunos atingiram os objetivos estabelecidos no seu programa. Se o professor corrige, orienta, complementa, amplia, revê sua estratégia, nada mais é de que um professor dê esse feedback contínuo, que é o professor estar presente em todas as ocasiões do processo de aprendizagem. Então, isso faz muita diferença. O processo de avaliação tem como característica o acompanhamento dessa aprendizagem. Uma outra característica é o processo avaliativo com suas dimensões. Marcos Macedo fala de três. A primeira, uma diagnóstica, que justamente vai verificar o que o aluno aprendeu, o que o aluno conheceu, né? Será que o aluno aprendeu aquele conhecimento que eu estava ensinando?
E tem a dimensão prospectiva, quando a gente oferece informações sobre o que se fazer dali por diante, prospectivo, né? Será, o que a gente pode fazer para reiniciar esse processo de aprendizagem? Né? Se eu diagnostiquei, o que eu espero que eu não desenvolva, como eu posso trilhar esse caminho? Né? E é formativa, porque vai acompanhar o aluno em todo o processo, em todos os momentos. Essas seriam as dimensões da avaliação. Uma outra característica é o processo de avaliação integrado ao processo de aprendizado, resultado da inter-relação de pelo menos 3 elementos. Ou seja, a avaliação não existe sem a inter-relação entre o aluno, o professor e o plano de atividades ou plano de ensino. Tá? O aluno é aquele que vai adquirir aprendizagens, o professor é aquele que vai colaborar com o aluno para atingir esse objetivo, e o plano de atividades, ou plano de ensino, e os planos de aula, que apresenta as condições básicas e suficientes que permitem ao aprendiz atingir o seu objetivo. Então, uma característica do processo de avaliação é nós termos como análise o desempenho do aluno, o desempenho do professor e a adequação desse plano aos objetivos propostos. Vamos discutir um pouco mais essas ideias. Na questão da avaliação do desempenho do aluno, é exatamente o que nós sempre fazemos. O aluno realiza ou não o que foi planejado e se ele realizou de forma adequada ou inadequadamente. Né? É o desempenho, a performance dele nesse processo de aprendizagem, né? Como ele responde. E nesse processo é importante acompanhar o desenvolvimento do aluno, né? Como ele aprendeu, né? Se ele está atingindo os objetivos e ajudar os alunos. Então, uma pergunta central seria: as atividades foram bem executadas pelo aluno, né? Atingiram os objetivos? Resumindo, avaliar o desempenho do aluno. Pois temos a avaliação do desempenho do professor, que é justamente o professor avaliar o seu desempenho nesse processo de aprendizagem. Isso é o professor sempre buscar um feedback dos estudantes, né? Até mesmo com outras pessoas interessadas, outros professores da área, compartilhar as aprendizagens, mas também é buscar informações sobre as suas ações, atitudes e comportamentos. Será que aquela estratégia que eu fiz foi importante? Você tem uma devolutiva dos alunos sempre no processo quando você aplica uma avaliação. E aí temos algumas perguntas que nos ajudam. Estou colaborando no processo de aprendizagem dos estudantes ou dos grupos? E como posso melhorar minha colaboração como docente? No decorrer do nosso processo, nós vamos acumulando experiências. E muitas vezes nós precisamos reavaliar aquilo que foi desenvolvido durante o processo de aprendizagem. Esse feedback contínuo não pode, esse feedback do aluno não pode ser quando eu vou dar nota ou lá no final do semestre. Tem que ser durante todo o processo, para que eu possa ver se os objetivos que eu estou estabelecendo nessa disciplina, eu estou conseguindo desempenhar. E para eu rever esse processo e reconstruir outras estratégias com o aluno. E é claro, um outro elemento desse processo de avaliação é justamente a adequação do plano estabelecido. Eu avalio o programa com os alunos durante o semestre, eu discuto, pergunto se tudo caminhou bem, se a gente está atingindo os objetivos, se esse programa, esse plano está favorecendo a aprendizagem dele ou não, se está mais difícil a quantidade de leituras, se a minha fala, enfim, o que eu preciso adequar. Então, o plano estabelecido, ele tem que ser revisitado, a depender justamente da medida que nós fomos desenvolvendo o nosso trabalho. Porque, por mais que a gente utilize uma metodologia com certas técnicas, a depender da turma, não funciona da mesma maneira. Cada turma é única, singular. Então, nós sabemos disso.
que às vezes nós precisamos fazer algumas adequações. Então, nós precisamos pensar se como estamos fazendo essas adequações no decorrer do processo da aprendizagem. Uma outra característica que o autor traz é se essa avaliação, se a gente conta com uma heteroavaliação ou uma autoavaliação. A heteroavaliação, basicamente, é se nós buscamos informações com outras pessoas que colaboram para o desenvolvimento do processo de aprendizagem. Como assim? Sim, com outros estudiosos que entendem de currículo e didática, que orientações pode nos fornecer sobre aquele programa de ensino. Ou seja, nós aprendemos com as observações, apontamentos de outros colegas. Nós necessitamos abrir justamente espaço para que o outro compartilhe as suas experiências. A autoavaliação, nesse processo de avaliação, é a autoavaliação do aluno. O autor Marcos Macedo, ele desenvolve bastante essa ideia, fala o quanto isso é importante. E essa autoavaliação é muito séria, porque a gente vai, se é bem utilizada, a gente possibilita que o aluno, né, toma consciência do seu processo de aprendizagem e assuma a sua participação nele. Então, essa autoavaliação, quando eu for orientar o aluno para que ele escreva, que ajude ele a auto se perceber nesse processo de aprendizagem, de como ele pode se desenvolver. Então, é necessário que ele observe a si mesmo, né? Comparar e relacionar o seu desempenho com os objetivos propostos da disciplina. Não é comparar com o outro, é comparar consigo mesmo. É você comparar com você mesmo e olhar para esses objetivos dentro do programa, estou atingindo, né? Não atingir por quê, né? E reconhecer, ter uma honestidade, olha, não consegui por isso, por aquilo, porque faltou isso, ou porque eu consegui até esse ponto, ser honesto, porque essa honestidade vai ajudar a rever o seu processo. É claro que essa autoavaliação, sendo aplicada nesse processo, ela precisa de um clima de cooperação e confiança entre professor e aluno, que é desenvolvido durante o período letivo. E nós precisamos, agora, trazer uma outra característica que, é, assim, sempre todos nós sabemos, mas é importante trazer. Essa avaliação, ela é planejada? Eu relaciono ela com o processo de aprendizagem. E quando eu falo de planejamento, é se eu tenho presente os objetivos educacionais a serem alcançados. Quando eu vou elaborar qualquer que seja um instrumento, eu trabalho a partir dos objetivos de ensino, aquilo que está estabelecido, que eu não consigo chegar, né? Então, a gente precisa, uma avaliação, precisa recorrer sempre para esses objetivos. Porque eu preciso me perguntar o que eu vou avaliar, de que forma, qual técnica utilizar para avaliar, o que eu vou registrar durante esse processo, de que forma, como aproveitar essa atividade dentro desse processo de aprendizagem. Então, é um tempo que precisamos no nosso trabalho dedicar aí a sempre a rever os nossos objetivos educacionais. Uma outra característica é justamente, nesse processo de avaliação, nós temos uma capacidade de observação e de registro. Nós, professores, temos isso e o aluno também. Essa observação é a gente ter uma cuidadosa acompanhamento do desenvolvimento desse aluno. Então, a gente ver os registros, como que está sendo o processo, o desenvolvimento, essas trocas que nós fazemos em sala de aula, né, os diálogos constantes, aquilo que registramos, as ideias. Então, nós precisamos desses registros, né? Por exemplo, dentro do meu curso, dentro das minhas disciplinas, eu uso muito fórum de discussão.
E esse fórum, ele justamente, eu vou acompanhando se o aluno ele está captando as ideias, os conceitos essenciais. Uma outra característica do processo de avaliação é a nota. Mas e aí, como fica a questão da nota? O que as notas representam para nós e para os alunos? Ela representa um índice de acertos e erros. Então, a nota ela sempre tem que simbolizar o aproveitamento que o aluno teve em todo o seu processo de aprendizagem. Ela não é só um resultado ali no final. Nós temos que valorizar todas as atividades realizadas durante o processo. Isso é fundamental com o estudante com deficiência. Tudo aquilo que ele desenvolver durante todo esse processo, nós precisamos trabalhar com esse aluno, valorizar aquilo que ele conseguiu e não resumir ao instrumento. Você pode definir um instrumento, mas levar em conta também todo esse processo, esse percurso de aprendizagem. O autor ele dá duas sugestões. Cada aí é uma sugestão que cabe a cada professor avaliar. Ou você pode pontuar todas as atividades realizadas e fazer uma somatória para atingir uma nota final. Ou você pode organizar a disciplina em unidades de trabalho com objetivos. Ou seja, naquela unidade X, eu tenho esses objetivos. E para atingir esses objetivos, eu tenho esses conteúdos, eu tenho essas atividades e estratégias e o processo de avaliação. E aí eu avalio justamente o aluno dentro desta unidade temática, essa unidade de trabalho. Então, eu sempre vou construir dentro da disciplina unidades, né, ou eixos, né, onde eu vou estabelecer objetivos e as estratégias e as técnicas avaliativas, sempre articulando com os objetivos para saber se o aluno acompanhou. Se ele não acompanhou, eu retomo. Se não, se deu tudo certo, eu vou para a próxima unidade e assim por adiante. E aí nós entramos no outro ponto, que é vasto e que não dá para a gente abordar tudo. As ideias mais fundamentais foram justamente compreender, conceituar e caracterizar o processo de avaliação. Mas nós precisamos discutir que sempre que a técnica avaliativa é um instrumento que precisa estar adequado a um objetivo determinado e ser eficiente em sua colaboração. Então, a técnica o que eu vou utilizar tem que estar vinculado aos objetivos da aprendizagem. Estou reforçando isso, porque não dá para a gente desenvolver um trabalho sem ter como presente esses objetivos. E o autor, justamente no livro, ele tem na página 160, ele vai dizer que existe possibilidade de termos umas técnicas de avaliação relacionando com objetivos e com o que se avalia, né, indicação de quem avalia, mas a gente sempre precisa pensar nos elementos do processo de avaliação. Você lembra quais foram os elementos do processo? O desempenho do aluno, o desempenho do professor e a adequação do plano. Então, a depender do elemento daquilo que eu estou avaliando, eu vou ter certos objetivos que eu quero que o aluno desenvolva. Para isso, eu vou ter certas técnicas e quem serão os avaliadores, né? Também, quando eu for avaliar o plano de trabalho, eu vou estabelecer os objetivos dessa tarefa, né? As técnicas que eu posso empregar, e quem irá avaliar, quem fará parte desse trabalho. Se eu vou avaliar o meu próprio trabalho, eu vou pensar justamente, né, naquilo que eu posso oferecer para o aluno, com objetivos daquilo que se estabelecem atividades de ensino e pesquisa e as técnicas que são necessárias.
E nesse modo, então, nós vamos trazer aqui, brevemente, só para vocês compreender que quando a gente for fazer uma avaliação do desempenho do aluno, a gente sempre precisa ter presente, e o autor faz isso no texto, conceituar a técnica, né, o que nós vamos avaliar, o que nos interessa nesse processo, e reconhecer as limitações desse processo, desse tipo de técnica. Então, diferentes técnicas, nós temos que ter presente o que ela é, o que ela avalia e as limitações dela daquele processo, né? Quando eu vou avaliar o plano de ensino, eu preciso pensar em 3 níveis de como eu vou desenvolver isso. Eu preciso considerar o alcance dos objetivos, se os alunos estão atingindo ou não, se há uma coerência e consistência interna dentro dessas ideias, daquilo que se formula, né, dentro desse programa de ensino, e se isso está relacionado aos objetivos, esse plano está relacionado aos objetivos do curso e da instituição, né? Ele está em sintonia com aquilo que está estabelecido para a formação desse profissional. Então, a minha disciplina, com os objetivos estabelecidos nesse plano, leva em consideração o que tipos de conhecimentos, atitudes, habilidades esse profissional precisa ter. E quando eu penso, claro, nas avaliações de desempenho do professor, eu preciso levar em duas considerações: as atividades de ensino e pesquisa. O professor, ele não se restringe só à docência, como nós sabemos, mas também à pesquisa. No trabalho de ensino, eu preciso é, compreender se eu estou facilitando ao aluno a aquisição dos conhecimentos, das habilidades, das atitudes, né, tido como fundamentais, né, e como tem agido nesse processo. Mas também tem que avaliar a minha área de pesquisa, a minha produção do conhecimento, né? Ou aquilo que eu estou desenvolvendo dentro das minhas atividades, da minha produção intelectual, porque isso ajuda até mesmo a atualizar a minha bibliografia, né? Desenvolver novas pesquisas, abrir novos campos de investigação, né? Então, esses indicadores de atividades de ensino e pesquisa que o autor estabelece ajuda a avaliar a atividade do professor, né? Para que ele desempenha um bom trabalho na sua função professoral. E nesse processo nós chegamos à síntese. Na síntese, nós vamos a compreender, então, ter aí uma sintetização de todas as ideias que foram desenvolvidas até agora. E, ao mesmo tempo, eu vou fazer relação com a educação especial. Então, nesse processo de avaliação, a gente tem que ter como elemento fundante a aprendizagem. Nós só podemos avaliar se nós tivermos com presente a aprendizagem do aluno. Isso não é diferente para o aluno com deficiência. A avaliação só faz sentido se eu estiver acompanhando a aprendizagem. Os processos de avaliação possuem as seguintes características. Primeira, integrados ao processo de aprendizagem como elemento de incentivo e motivação para a aprendizagem. Então, à medida que ela está articulada, ela incentiva e motiva a aprendizagem do aluno. Com o aluno com deficiência, ainda mais, porque aí ele se sente pertencente e que ele está desenvolvendo. Acompanhar esse processo de aprendizagem, que é fundamental, indispensável no caso de alunos com deficiência. Ter uma dimensão diagnóstica, prospectiva e formativa. Isso, por exemplo, é verificar essa aprendizagem. O que eu vou trabalhar com esse aluno? O que eu posso desenvolver de trabalho com esse aluno prospectivo, né? Aquilo que ele precisa aprender nessa disciplina. E, ao mesmo tempo, acompanhar o desenvolvimento dele nesse processo. E também, uma outra característica, a inter-relação entre o desempenho do aluno, do professor e da adequação do plano de atividades. Ou seja, como foi o desempenho do aluno com deficiência, né, nesse processo? E nesse desempenho, levo em conta o meu desempenho enquanto professor e a adequação do meu plano de atividades quando eu tenho presente um aluno com deficiência. É necessário justamente ter esse processo contínuo de hetero e autoavaliação, no sentido de termos aí um feedback de outros
e o aluno se autoavaliar, para que, ainda mais o aluno com deficiência, para dizer como que está sendo o percurso de aprendizagem. Aquilo que eu planejo está conforme os objetivos educacionais. Uma outra característica é a observação e registro por parte do professor ou do aluno. E a nota e o conceito simbolizar o aproveitamento que o aluno teve em todo o seu processo de aprendizagem. Então, as técnicas avaliativas necessitam estar adequadas a um objetivo determinado e ser eficientes em sua colaboração. Nunca fugir dos objetivos da aprendizagem. E nessa direção, né, eu encerro com a referência do livro para que vocês possam localizar e, quem sabe, adquirir. Então, espero que esta primeira aula ajude a situar e rever as nossas posições, no sentido de melhorarmos as nossas práticas, porque é isso que nós desejamos e sempre fazemos. Até mais.